Ele aprendeu que nada acontece fora da soberania de Deus. Foi ele que mostrou para a igreja que ela podia descansar, porque no fim tudo ia dar certo, porque no fim tudo ia colaborar para o bem da própria igreja. E de onde vinha essa força? Paulo tinha um antídoto contra a depressão, contra o abatimento, e não faltou a esse homem motivo para se entristecer e se deprimir. E esse segredo era essa autonomia, esse estado de espírito independente de fatores externos. Há capítulos nessa vida que você escreve sorrindo, enquanto outros você escreve com lágrimas, com sangue. Você pode estar exposto a todo tipo de experiência, da fome à fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância. Só que aqueles que se deixam influenciar, ensinar pelo Mestre, são aqueles que podem dizer como Paulo: aprendi a viver contente em qualquer situação. Diz isso para o seu vizinho em voz alta: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. O que me dá essa condição é o saber, é o aprender que Ele tudo governa, Ele é soberano, é entender que até as tragédias, até as perdas irreparáveis em nossas vidas hão de glorificar o seu santo nome, até aquilo que no momento parece não fazer sentido algum, até aquela perda que dói na alma, hão de glorificar o seu santo nome a tempo oportuno. Aplauda ao Senhor, pois Ele é Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em João. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por enquanto até aí, deixa a Bíblia aberta. Nosso personagem central, nossa figura central aqui é um cego pedinte. Não é um herói da fé, um proeminente servo de Deus, um destacado obreiro. O nome dele aqui não é nem citado. Se não fosse o episódio, talvez sua história começaria e terminaria no anonimato. Na verdade era só um homem comum, com um problema sério, mas pertinente à vida comum, que foi visto por Jesus e teve a sua vida transformada a partir do ponto em que ele se torna um objeto de discussão, de questionamento. Jesus e os discípulos passando por Jerusalém, e aí Jesus vê esse cego e os discípulos questionam: há uma questão aqui, Senhor, quem é que pecou para que esse homem fosse assim cego? Foram os pais ou foi ele mesmo? Esse é um quadro típico daqueles que levam os humanos a questionamentos e a acusação de injustiça divina. Por que Deus Santo bom deixou isso acontecer? Que injustiça é essa? O que esse homem fez diferente dos outros para que ele nascesse cego e os outros com visão? Jesus responde, verso 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Foi assim para que seja revelada nele a glória de Deus.
Foi assim para que através dele se manifeste a glória de Deus. O que temos aqui é um homem adulto que sofria com as consequências da cegueira durante toda a sua vida. Pelo que a Bíblia nos conta, a sua existência era modesta, pois mendigos estavam limitados e impedidos de produzir. Os seus pais compartilhavam desse sofrimento também, porque criaram esse homem até ele se tornar um homem adulto e foram forçados a lidar com essa deficiência. Ele provavelmente tinha outros irmãos e outros parentes que o amavam, mas que não podiam ajudá-lo, também estavam limitados nessa ajuda. E assim mesmo que o número de pessoas afetadas de alguma maneira pela cegueira desse homem seja desconhecido, houve um grupo afetado pelo problema, e ele também teve que aprender durante toda a sua vida a lidar com essa realidade, a dele e a de saber que outras pessoas estavam sendo afetadas pelo problema dele. Porque uma coisa é você ter o seu problema, outra coisa é você ter um problema e saber que isso afeta a vida de outras pessoas. Amém? Os homens atribuíam esse problema à ira de Deus, assim como os amigos de Jó fizeram quando Jó é provado por Deus. Então os homens, os religiosos, eles diziam que aquilo era ira de Deus, consequência de pecado. Mas Jesus surpreende aquela plateia quando ele afirma que o ocorrido era para a glória de Deus. Segundo Jesus, esse pedinte, e cada circunstância ao seu redor eram resultados diretos da soberania de Deus. Repete comigo: soberania de Deus. E na verdade aquela situação se transformou na condição ideal para Jesus autenticar a mensagem que ele estava levando às pessoas, a mensagem que ele estava transmitindo aos seus seguidores sobre o sofrimento e a soberania de Deus. Quando ele cura aquele cego, ele coloca em prática um sermão que até ali seria teórico. O que ele quis dizer com isso, o que nós precisamos destacar aqui, é um princípio de extrema importância: o absoluto controle de Deus sobre todas as coisas, sem exceções. Escolhe alguém do seu lado e diz assim para ele: Deus tem absoluto controle sobre todas as coisas, sem exceções. Deus governa tudo e todos. Deus criador criou, o resto é criação. Amém? O governo pertence a Ele, o domínio pertence a Ele, toda a autoridade pertence a Ele. Ele tem o coração dos reis em suas mãos. Ele faz o que quer, quando quer, e nada acontece no planeta sem que essa seja a vontade ou a permissão de Deus. Diga amém para isso. O que Jesus está mostrando é que tudo que acontece nessa vida é diretamente causado ou permitido por Deus. Amados, nós não temos problemas em atribuir as coisas boas das nossas vidas a Deus. Mas o que nós dizemos nas tragédias? E quais são os recursos que nós temos para afirmar essa mesma soberania nas perdas, nas aflições, no sofrimento? O que nós dizemos? Qual é a nossa posição? Por que é tão difícil entender Deus quando tudo vai bem, e como é complicado para nós entender o mesmo amor de Deus quando as coisas falham, quando as coisas aparentemente fugiram do controle? É o tipo de pergunta que as pessoas no mundo fazem a todo tempo. O que dizer então se Deus é bom? Da fome na África, das crianças que morrem de inanição.
Enquanto as guerras, enquanto as dores incalculáveis, os sofrimentos que os homens afligem uns aos outros, Deus não vê esse tipo de coisa. E os bebês que nascem com severos problemas, às vezes físicos, às vezes mentais. E o que Jesus está mostrando aqui é que sim, Deus tem controle sobre todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo, mas a solução que Ele trouxe à humanidade é muito maior do que a humanidade poderia conceber, ela não é passageira. A solução que Deus trouxe aos homens permite que Cristo Jesus esteja de braços abertos, recebendo na eternidade todas as crianças que morrem de fome, todas as almas mortas e ceifadas na guerra, todas as crianças abandonadas, todas as pessoas que sofreram injustiças, porque mesmo que elas fossem curadas nessa terra, um dia elas iriam morrer. E a solução que Deus trouxe através de Cristo Jesus é a vitória sobre a morte, é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso sim é motivo para nós adorarmos a Deus, isso sim prova a divindade e a autoridade do nosso Deus, porque ainda que nós sejamos curados, mais hora ou menos hora, nós seríamos derrotados pela morte, e o que Ele faz é conquistar a morte, é vencer a morte. Mas o que dizer então das pessoas que nós amamos, que estão morrendo com câncer e com doenças incuráveis, e aqueles que estão se drogando, e aqueles que estão bebendo? E o que dizer dos filhos que cresceram na igreja e agora estão cada vez mais distantes e se distanciando de Deus e dos próprios pais, e desses filhos que cresceram tendo tanto amor e educação, mas agora eles fazem questão de se rebelar e de ferir o coração dos pais? E quanto os filhos que só queriam amor, que só queriam aceitação dos pais e foram rejeitados por eles? Como nós explicamos as mazelas da sociedade? Como nós explicamos esses males? Amados, nós temos que estar prontos para as boas e para as más notícias. Pessoas, por mais cristãs que sejam, morrem. Casamentos, infelizmente, às vezes acabam, empresas quebram, seres humanos traem, as dificuldades estão aí, e a lista é literalmente infinita. Mas o ponto central da questão: todas essas coisas ocorrem de acordo com a vontade ou permissão de Deus. E quando nós compreendemos esse domínio, quando nós compreendemos essa autoridade e a extensão desse governo, os altos e baixos dessa vida passam a ser vistos por nós de outra forma, passam a ter um significado inteiramente diferente, porque até as tragédias passam a ser vistas como necessárias no ponto de vista divino. E mesmo que nós nunca entendamos o porquê, enquanto nós estivermos desse lado da eternidade, nós podemos descansar na completa certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Nós podemos descansar na convicção de que todo o sofrimento permitido ou inserido por Deus tem um propósito. E muitas vezes esse propósito será a glória de Deus, porque quando você crê, as tuas perdas e as tuas tragédias, as tuas impossibilidades, os teus revés são alvos ou serão alvos da graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? É como se Deus olhasse para a sua condição e dissesse: eis aí uma grande oportunidade de eu manifestar a minha glória. Foi exatamente o que aconteceu com o cego. Jesus achou o cego foi achado por Jesus. Jesus procurava uma oportunidade de manifestar a sua glória. Eis aí uma grande oportunidade de eu mostrar o meu poder e manifestar a minha glória. Aí Jesus continua falando, capítulo 9, verso 4 até o 7.
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Por que eu posso descansar em Deus? Porque eu sei que Ele tem poder para fazer os cegos enxergarem. Porque eu sei que Ele tem poder para reverter qualquer situação. Porque eu sei que Ele tem poder para fazer aquilo que Ele desejar.